Nasce mais um dia, ou fecha mais um dia, ou começa mais uma tarde, não sei. Vamos lá, pessoas, vamos dar sequência às nossas atividades aqui. Nosso próximo assunto, química orgânica. E aí eu gosto de falar uma frase, galera, que eu ouvia de um professor meu da faculdade, que ele falava assim, ó, imagina que você não sabe nada de química, né? Orgânica você tem que saber, né? Porque é só dar nome, estrutura, memorizar algumas coisinhas, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai entender o start, o começo das combinações moleculares aqui, ó, que vai desencadear um monte de propriedade que é aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ecossistema, beleza? Né? Então eu estou pensando nesse miolo que está aqui, ó, bem aqui nesse pedacinho aqui, ó, nessa galera aqui, ó, nessas combinações. Ah, você vai falar disso daqui? Não, eu não vou falar de organela nenhuma. Né? Eu vou falar da combinação desses caras aqui que vai dar característica e propriedades para as organelas. Legal? Perfeito? Então, se você está se julgando da área de biológicas, né, a biologia, né, assim como qualquer outra coisa, por isso que eu coloquei aqui, ó, a química é a ciência central, é o miolo de tudo. Né? Então, aqueles discursos, eu sou da área de humanas, então não tem como. Se você é da área de humanas, você memoriza, tem uma boa capacidade para memorizar as coisas. Né? Literatura, as coisas de literatura para você memorizar, mas é muito mais legal. Eu também acho. Então, aquela desculpinha lá fica para trás, né? Eu sou da área de não sei o que lá, né? Esse desenho aqui está mostrando para você que o bagulho é tudo interligado. Onde é que está humanas aqui, ó? Como eu estou falando da comunidade dos bichinhos, né? Você não vive em comunidade? Eu não posso enxergar você como um bichinho? Pode, então, né? Então, né, na aula de hoje eu só vou ser bem direto, objetivo, né? Se a minha rinite não me atrapalhar, vamos lá. Toma seu cafezinho, vou tomar uma água para dar uma melhorada na garganta. E vamos ali, ó. Lá no começo, no start, Deus disse, faça-se a luz. Então ele pegou todas as partículas de luz, juntou, né? Tá faltando uma, né? E não, brincadeira, né? Brincadeira. Não é lá que eu quero que você vá, não. Eu quero que você venha aqui, ó. Na verdade, um pouquinho tempo atrás, né? Química, orgânica, né? Substâncias orgânicas, aquelas que contêm carbono. Bicho, ativa seu bom senso a partir desse momento, tá? Aquelas que contêm carbono, bota na cachola. Majoritariamente, não exclusivamente. Monóxido de carbono, dióxido de carbono é orgânico? Não, não é. Perfeito? Né? Então, tudo que tem carbono é orgânico? Não, né? Não é. Vamos voltar um pouquinho na história e falar o que significa isso aqui, ó, teoria da força vital. Né? A galera falava antigamente que orgânica era tudo aquilo que tinha vida, ou seja, para ser orgânico teve que ter vida. Então era impossível, por exemplo, a partir de um mineral, né? Mineral por quê? Porque é aquele que ele falava que era inorgânico. Inorgânico eles chamavam de mineral, né? Química dos minerais. Perfeito? Né? Lá nos primórdios, nós tínhamos esse professor aqui e o seu ilustríssimo pupilo aluno. Perfeito? Esse cara aqui, ó, né, o Euler, agora sem brincadeira, vamos lá. Esse Joe aqui, ele trabalhava bastante com caracterização e observação de cristais. Ele, num dos estudos dele, ele tinha observado a estrutura do cristal ureia. Né? Um belo dia, ele estava observando a estrutura desse cara aqui, né, o cianato de amônio, né, que é uma estrutura inorgânica. Né? Então ele estava lá observando, deixou lá, deixou em algum cantinho ali, botou ali. E começou a observar outros cristais, né? O lugar que ele deixou esse cianato de amônio estava muito próximo à janela do laboratório dele, ou seja, batendo luz solar. Ou seja, esse cianato de amônio estava recebendo, né, uma fonte de calor. O que ele percebeu depois de um tempo, né? A hora que ele foi tomar o seu belo cafezinho. Que quando ele voltou, ele olhou que estava com uma conformação diferente ali, né? E ele, atento como era, ele resolveu dar uma observada naquele negócio novo que tinha surgido. Para surpresa dele, quando ele observou, ele falou assim, cara, eu já vi essa estrutura em algum lugar. Quando ele comparou com aquela estrutura que ele viu em algum lugar, o que ele percebeu? Ele percebeu isso daqui, ó. Esse Joe, na presença de calor, ou seja, essa substância inorgânica, na presença de calor, sem organismo vivo nenhum tendo contato com ele, contato zero com ele, coisa viva nenhuma, se transformou num composto orgânico. A partir desse momento, galera, a teoria da força vital teve que ser quebrada.
Por quê? Porque a partir de uma substância, né, inorgânica, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico, né? A partir desse momento, eu quero que você se atente a essa galera aqui, ó, né? O número de compostos orgânicos. Olha a evolução que vai acontecendo no decorrer dos anos. Eu quero que você observe essa data aqui, ó. Qual? Essa aqui, ó. Cadê? Essa data aqui, ó, 1865. Esse cara que também estudava composto orgânico, né? Ele teve um sonho, né? A galera fala que é um sonho, com uma cobra mordendo o próprio rabo. Na verdade, isso daqui, a galera, né, que gosta bastante de história, bastante de alquimia, fala que isso aqui era o símbolo da alquimia, que na verdade era um dos símbolos da alquimia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a partir dessa ideia, uma coisa que intrigava bastante os cientistas é como que um composto contendo apenas 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio vai se combinar se o carbono é tetravalente, ou seja, só faz 4 ligações. A partir dessa, porque eles pensavam tudo numa linha reta, assim, ó. A partir desse sonho, ele falou assim, bicho, eu acho que deve ter duplas ligações intercaladas com simples, formando a estrutura do benzeno. E é isso que, a partir desse momento, que começa a abrir um novo leque para a química orgânica, para a possibilidade de sintetizar novos compostos, né? Então, por exemplo, isso aqui mais alguns exemplos daquilo que está no nosso cotidiano. Ó, tá vendo que tem tudo contém carbono? Tem alguns halogênios aqui para o meio, né? Tem nitrogênio aqui para o caminho. E aí que vai entrar a nossa base, né? Aquilo que a gente estuda bastante na orgânica é primordialmente a química do carbono. Então, a gente tem que colocar algumas coisas baseadas na química do carbono que tem a ver com as propriedades que esse elemento, observa que nós somos íntimos já, então eu posso chamar o carbono de cara, que esse elemento estabelece, né? Além dessas características aqui, eu quero que você se atente a isso. O carbono, né, por ser a tetravalência dele, sendo tudo isso aqui, né, sendo as valências do carbono tudo equivalente e o carbono constituindo cadeias, eu quero que você se atente a isso. Quando eu tiver apenas ligações simples, o que eu vou completar essas ligações aqui? Sempre. Aquilo que tem aquilo que é monovalente, tem uma valência só, faz uma ligação. Quem que é esse cara na tabela periódica? Hidrogênio, tá? Então, quando não tiver nada aqui, você já, na tua cabeça, automaticamente vai associar que esse carbono aqui tem 4 hidrogênios ao redor dele, né? Só que esses hidrogênios, uma coisa é desenhar no plano da lousa, outra coisa a gente está no espaço tridimensional aí. Então, quando eu tiver essa configuração primeira aqui, a geometria que vai receber é essa daqui, ó, tetraédrica, né? Quando eu tiver, por exemplo, essa configuração sendo duas simples e uma dupla, isso aqui vai lembrar um trigonal, né? Uma geometria trigonal plana, tá bom? Trigonal plana, perfeito? Tá? Se ela tiver... O que é isso? Né? Lembra da memória? Ativa a sua memória aí. Tá? Mais para frente, no decorrer das aulas, você vai entender as consequências disso, mas por enquanto você só vai absorvendo informação, tá legal? Então tá lá, se eu tiver essas duas outras configurações geométricas aqui, ela vai se apresentar como se fosse uma linha, tá bom? Então, ó, aquilo que é mais comum a gente trabalhar na orgânica, além do carbono e do hidrogênio, é o oxigênio, que ele pode fazer essas duas conformações aqui, ó, em termos de ligação. Ele pode assumir essas duas ideias aqui, fazendo uma ligação dupla, porque é da família 6A, ou duas ligações simples. O nitrogênio, né, faz 3 ligações. Pode ser as 3 simples, né, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. Perfeito? E lembre-se isso, ó, mais comum, não é exclusivo. Características dos elementos mais comuns não é aquilo que a gente fala, os elementos exclusivos da orgânica. É só isso que a gente vai estudar. Não é isso. Beleza? Próximo ponto. Vamos falar agora de quem que é a FIFA da química, esse pessoal aqui, ó, tá bom? É a IUPAC, é esse órgão internacional aí, né? Esta instituição internacional aqui, ela que dita as regras do jogo para a gente trabalhar. Então, vamos pensar agora na classificação do carbono e nas classificações do carbono e do tipo de cadeia que o carbono pode estar fazendo aí com hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tá bom? Então, ó, partindo aqui sem muita enrolação. Carbono primário, deixa eu diminuir-me aqui para você enxergar o que está escrito ali. Então, o carbono primário, né, ou seja,
aquele carinha que está ligado a apenas um átomo de carbono ou ligado apenas a hidrogênio, nessa estrutura aqui serão esses dois extremidades aqui. Por quê? Porque a hora que você observa esse carbono, só tem um carbono ligado a ele. E a hora que você observa esse carbono, só tem um carbono ligado nele. Perfeito? Diferente desses centrais aqui que a gente já vai falar o que é. Tá? Então, quando não tem nada aqui, o que tem que estar na tua cabeça rapidinho? Tem hidrogênio. Ah, mas não estava escrito ali. Tem que estar na tua cabeça que tem hidrogênio ali. Por quê? Porque eu posso falar para você o seguinte: apresente para mim a fórmula molecular da água, H2O. Beleza? Agora desenha para mim a estrutura da água, né? Oxigênio e hidrogênio nas pontas, né? Respeitando certinho a valência, ó, se eu pensar aqui, ó, né? Se eu pensar bonitinho, né? Hidrogênio e oxigênio fazendo duas ligações simples com hidrogênio, ó. Completei isso aqui com hidrogênio. Perfeito? Isso aqui vai me dar uma fórmula molecular chamada H2O, que não é novidade para ninguém, né? Mesmo para aquele que não sabe nada de química. Sai? Tá bom? Aquele cara que não sabe lufas, isso aqui ele sabe. Ah, eu não sei. Então, você está sabendo agora. Perfeito? Então lá vou eu. É só, fórmula molecular é só você contar o que está aqui. Beleza? 4 átomos de carbono, 3. Por que 3 nesse cara que está aqui? Né? Porque o carbono é tetravalente, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Né? Simples, 4 ligações simples. Esse cara aqui, ó, só estava faltando 2 hidrogênios para ele, 2 hidrogênios para esse daqui também. Perfeito? E esse aqui estava faltando 3. Ou seja, eu completo sempre a valência do carbono, né? Ah, mas se tivesse dupla ali no meio, não tem problema. Quando a gente estiver falando de hidrocarbonetos, eu vou te apresentar as regras da IUPAC, tá? Para você falar para mim a posição que está dupla ou tripla ligação, o que caracteriza uma dupla, o que caracteriza uma tripla ligação, né? Mas por enquanto você só vai entendendo aquilo que estava nos slides anteriores. Então, sem enrolação, quantos átomos de carbono eu tenho? 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, né? Como é que é o nome desse negócio gigante que está aqui, ó? Né? Fórmula estrutural, beleza? Então, fórmula molecular, fórmula estrutural, e como, ó, isso é tudo regra da IUPAC, né? E como eu sei já que eu tenho sempre carbono com hidrogênio, eu posso dar uma melhorada do que ficar toda hora desenhando esse negócio aí, né? Eu posso escrever essa mesma estrutura desse modo aqui. Como assim? Essa mesma estrutura desse modo aqui, ó, onde essas pontinhas vai indicar para mim a quantidade vai indicar para mim átomos de carbono com a quantidade necessária de hidrogênios que esse carbono precisar, tá? Então eu já posso enxergar isso daqui, beleza? Como sendo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Aqui vai ter 3 hidrogênios para completar a valência desse carbono. Olha lá, tá vendo? Do jeitinho que está aqui. Esse vai ter 2 hidrogênios para completar a valência desse carbono, tanto esse quanto esse, ó, do jeitinho que está aqui. E esse também, beleza? Tá, mas e se eu no lugar, ó, mesma estrutura, no lugar de carbono primário, eu quiser classificar o meu carbono como sendo secundário, é só seguir a lógica. Se átomo de carbono primário está ligado a um átomo de carbono, o secundário vai estar ligado a 2, o terciário vai estar ligado a 3. E onde eles estão aqui? Ó, tá vendo que é a mesma coisa, mas onde que eles estão? Tá? Os secundários, eles estão aqui. Perfeito? E se eu pensar em terciário? Terciário, nessa estrutura gigante aqui, ó, né? Eles estão aqui, ó. O que é isso? Né? Átomos de carbono ligado com outros 3 átomos de carbono. Tá? Isso aqui depois vai receber o nome de radical e ramificação. Perfeito? No entanto, o que é interessante você saber nesse momento? Classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Tá? Depois a gente vai colocando novos conceitos aí. Se eu pensar na fórmula molecular, é só você contar a quantidade de carbono que tem aqui, lembrando que esse número tem que ficar aqui embaixo, e a quantidade de hidrogênio que tem aqui. Esse número também tem que ficar aqui embaixo. Perfeito? Tá vendo que agora eu mudei a fórmula estrutural? Olha lá para a fórmula estrutural. Eu não deixei aquela bagunça com um monte de hidrogênio. Eu resumi. Então, esse átomo de carbono aqui, ele só tem 3 hidrogênios. Eu posso escrever ele dessa forma simplificada. Aí, bastão, como é que fica? Fica todas as pontinhas, perfeito? Tá? Eu já sei na minha cabeça que essas pontinhas aqui vai ter carbono e a quantidade necessária de hidrogênio que precisar. Perfeito? Se eu pensar no carbono quaternário, por exemplo, né? Onde é que ele está nessa cadeia aqui? Ele está aqui. Então, agora pensa, por exemplo, quantos hidrogênios faltam aqui? 3. Ah, mas eu sei já que nas pontas sempre vai faltar 3 hidrogênios. Então, beleza. Se nas pontas vai faltar 3 hidrogênios, então senta a lenha. Nas pontas, 3 hidrogênios. Aqui não está na ponta.
olha para esse negócio aqui, ó. Quantos hidrogênios faltam nesse carbono? Ó, ele está fazendo uma ligação com esse carbono, outra ligação com esse carbono, outra ligação com esse átomo de carbono aqui. Aqui está faltando quantos hidrogênios? Um só. E esse está fazendo uma ligação aqui, outra ligação aqui. Quantos hidrogênios faltam ali? 2. Agora eu consigo pensar, por exemplo, na fórmula molecular. Ah, então toda vez que tiver bastão eu tenho que escrever isso? Não, né? Não tem que ser. Você vai perceber que no decorrer do tempo você vai conseguir, né, ter esse poder de enxergar bastão e já traduzir a fórmula molecular, né? Fazendo a fórmula molecular, né? Você chega naqueles valores ali, tá bom? E na estrutural? A estrutural, lembrando que isso aqui é estrutural simplificada. Por que simplificada? Porque eu não coloquei os hidrogênios tudo naquele emaranhado, tá? Eu deixei simplificado a quantidade de hidrogênio. E se você pensar no bastão, é essa estrutura que você deveria ter chegado se por acaso você pausou o vídeo para tentar fazer, beleza? Agora a classificação de cadeias carbônicas, né? Tem uma porção de maneira da gente classificar. Lembrando, galera, que isso daqui eu estou contextualizando para você aquilo que, porventura, pode estar no enunciado de um exercício para você, por exemplo, responder algumas coisas comparativas. Por exemplo, verdadeiro e falso, tá? Né? Questões de verdadeiro e falso, gosta bastante de colocar isso daqui, né? Então, eu posso apresentar esses 3 nomes aqui para cadeia aberta, só que daí eu gosto de pensar apenas nisso aqui, ó, presença ou ausência de um ciclo. Isso aqui está fechando um ciclo, formando uma figura geométrica. Olha o nome que recebe, ciclo, beleza? Ou fechada. Aqui que é o contrário, aberta. Aqui que é o contrário de cíclico, acíclico. Perfeito? É só colocar o A de negação na frente. Percebe? Né? Então ela pode ser aberta ou fechada, ela pode ser normal ou ramificada. Ramificada é quando eu tenho isso daqui, por exemplo, ó, a presença de carbono terciário quaternário. Então atente-se a isso. Presença ou ausência de ramificação. Cadê a ramificação aqui? Ó? É só você enxergar que isso aqui é um carbono, o quê? 1, 2, 3 átomos de carbono. Perfeito? Se eu tiver uma dupla aqui, por exemplo, ó, tá? Não vai ter, eu estou só mexendo na quantidade de hidrogênio. Beleza? Ah, mas eu tenho uma ligação dupla aqui. E daí? Não importa. Presta atenção na definição. Isso daqui sim é uma ramificação. Isso aqui vai ter um nome. Quantos átomos de hidrogênio está faltando aqui? 3. Perfeito? E nesse caso aqui, isso aqui não é ramificação, hein? Ó, isso aqui não é ramificação. Por quê? Isso aqui é carbono? Não, não é carbono. Beleza? Né? Isso aqui é um carbono o quê? Esse carbono que está aqui, ó. Ele é um carbono secundário. Vou abreviar, ó. Secundário. Beleza? Esse é um carbono secundário. Então, ramificação é quando eu tiver terciário ou quaternário. Legal? Perfeito? Qual outra maneira de eu pensar? Se eu pensar, por exemplo, na presença ou ausência de insaturação, o que é isso? Dupla ou tripla ligação entre carbonos. Beleza? Isso daqui é uma dupla ligação? É uma dupla ligação. É insaturação? Não é uma insaturação. Por que não é uma insaturação? Porque esse cara que está aqui não é um carbono, ou seja, não está entre carbonos. Do jeito que está aqui, ó. Isso é uma insaturação porque está entre carbonos e isso aqui também está entre carbonos, ó. Aí, beleza? Perfeito? Né? Então, aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, ou homogênea e heterogênea. Então, por exemplo, se liga na definição, tá? Presença ou ausência de heteroátomo, ou seja, aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Beleza? Ó, isso daqui é um heteroátomo? Não, por quê? Porque esse cara que está aqui é um hidrogênio completando a valência do meu oxigênio que é bivalente, perfeito? Diferente desse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, né? Ele está entre carbonos, ó. Este, ó, ficou até parecendo um zoinho com um sorrisinho. Batata sorriso. E esse aqui também, ó, tá vendo? Ele está entre carbonos. Então, beleza. Isso daqui classifica uma cadeia heterogênea. Se ela for diferente disso, ela é homogênea. Beleza? Então lá vou eu, né? Atente-se a esse negócio aqui, ó, presença ou ausência de duplas conjugadas. O que é isso, né? Lembrando daquela ideia, daquele sonho do Kekulela. É a configuração que ele chegou, falando para mim que eu tenho ligações duplas e simples intercaladas, né? O que é esse negocinho que está aqui, essa bolinha? Significa que isso daqui, essa ligação que está aqui, ela pode vir para cá, né? Se ela vir para cá, essa que está aqui vem para cá, né? Essa que está aqui vem para cá. Então ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Se ela fica deslocalizada, ou seja, né, se eu tenho duplas conjugadas, o nome que recebe essa deslocalização é ressonância. Ressonância. Ou seja, esse fenômeno aqui, ó, ressonância,
quando eu tenho deslocalização das minhas duplas conjugadas, né? Ela vai caracterizar para mim um tipo de cadeia carbônica denominada aromático. O que é o contrário disso, o inverso disso? Alifático, que significa não aromático, ou seja, não tem duplas conjugadas. E aí, muito raramente, a galera classifica dessa maneira aqui. Só que aqui, né, cadeia mista, mas é raramente mesmo, isso aqui é muito raro. Vou até escrever aqui, ó, raro, raro. É tão raro que isso aqui é mais interessante a gente aprender a dar nome para isso aqui. Perfeito? Então, lá na nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente vai aprender a dar nome para esse negócio. Tá? Então, isso aqui vai ter um nome, isso aqui vai ter outro nome. Perfeito? E a gente vai começar a dar nome. Isso aqui como é que dá nome? Aguenta aí que a gente já vai aprender. Perfeito? Será que você entendeu tudo que eu falei? Não sei. Falei para Dedéu. Né? Lembrando que isso aqui é só uma introduçãozinha. Né? Só que é uma introduçãozinha muito fundamental, porque é a tua base. É a tua base. Né? Lembrando que não é obrigatório isso daqui, mas é a tua base. Né? Sua base muito sólida, coisas avançadas. Eu vou até voltar lá para o começo. Ó. Você entender coisas mais avançadas, ó, você entender coisas mais avançadas, é fundamental você entender o início. Perfeito? Beleza? 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 Deixa seu like para nós e, se possível, um comentário para reagir os seus comentários, para nós fazermos mais brincadeiras legais. Beijos e abraços, galera. Fui, tchau.